Primeira live da sexta semana de divulgação do zumbido somatosensorial. Hoje com dois convidados incríveis, que é a doutora Priscila Sidney e o doutor Roberto Garanhani, dentistas, onde nós vamos falar sobre três temas extremamente importantes, que é zumbido, DTM e bruxismo. Então, você que está aqui ao vivo, traga as suas dúvidas. Tudo que você quiser perguntar para três especialistas na área, a gente está aqui para poder atender o pedido de vocês, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Eliana, Patrícia, Jaiana, Priscila, já eu te chamo. A Sandra Bastos, querida, beijos. A Rússia, Alessandra. Boa noite, Isaura. Boa noite, Laís Marcondes. Boa noite, Ero Fonseca 430, Rose Rabelo. E assim por diante. Sejam bem-vindos, principalmente para quem nunca participou de uma live minha aqui ao vivo. Então, vocês que são novatos, né? Sejam muito bem-vindos. Nossa, já temos 67 pessoas aqui interessadas nesse tema, que a gente sabe que é muito comum, né? Bruxismo, DTM e zumbido são três sintomas muito comuns que a gente precisa entender mais. E essa live de hoje, eu fiz questão de preparar não só para as pessoas que têm os sintomas que a gente chama de leigos, né? Que são pessoas que não são profissionais da área de saúde, mas também eu fiz questão de preparar para os profissionais, né? Para que todo mundo realmente saia satisfeito e aprenda também com esses dois grandes especialistas que eu tô aqui, tá bom? Nossa, a gente não pode mexer a mão que aparece esses joinhas. Deixa eu chamar aqui meus convidados, porque tem muita pergunta. Vamos ver se eles entram aqui. Muito bem. Hoje, friozinho, São Paulo. E aí? Meu Deus do céu! Que raiva dessas bolas que sobem! Eu Não não sei mexe como a é que mão, isso, é não sei como é que isso bola, é acontece. mão, é Não joinha. sei. Eu, É eu quando sei que eu bate faço assim e palma, ele eu acho. aparece. Olha, Não sei. Olha pra isso! Para com isso, ô Instagram, ajuda a gente, pelo amor de Deus. É jovem, só né? na dele. Jovem, 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 jovem. Queridos, mais um ano, hein? Isso Nosso aí. trio aqui para falarmos sobre esse tema, né? Zumbido, DTM e bruxismo. Três assuntos assim tão importantes, tão comuns, né? Na nossa prática clínica. E eu preparei, como eu estava falando, eu preparei essa live justamente para que não só os leigos, mas também os profissionais realmente aproveitem o máximo possível aqui do conhecimento de vocês. Então, para começarmos, Priscila, fala Olá. um pouquinho aí da sua formação profissional e onde você está, se você tem consultório, onde você atende. Tá certo. Bom, eu sou de Curitiba, trabalho aqui, moro aqui, né? Fiz minha pós-graduação em Bauru, mas sou dentista, sou professora aqui na UFPR, das disciplinas de DTM, dor orofacial e oclusão dentária, né? E não trabalho em consultório mais, hoje eu tenho o atendimento exclusivo dentro da universidade e dos cursos que a gente ministra. Então, é sempre atendimento nesses momentos aí, nessas clínicas de baixo custo, muitas vezes, né? E, claro, a gente tem toda uma experiência aí de zumbido já de um tempo. Eu comecei a estudar zumbido no meu mestrado, com o meu orientador, falou assim para mim, Priscila, nós vamos pesquisar zumbido. Eu, meu Deus. Mas deu tudo certo e daí já se vão uns 17 anos. Então é bastante tempo, né? Eu acho que dá pra gente trocar uma ideia aqui hoje. Muito, nossa, sua aula do ano passado do simpósio de zumbido sensorial foi muito Sim, elogiada, assim como a aula do Roberto também realmente fizeram foi diferença legal. no simpósio. Que Roberto, meu bom, querido, fala obrigada. um pouquinho de você. Bom, eu sou dentista, né? Formado há 2 anos, mais ou menos, recém-formado. É, A Só que Priscila não. não precisa rir tanto assim, né? Não, eu sou formado já, eu tenho quase 40 anos, né? Então tem um showzinho aí.
Também tive a oportunidade de estudar em Bauru naquela época, fiz minhas pós-graduações lá, sou protesista, né? Desde então eu sou professor de oclusão, né? Como professor de oclusão, eu estudo um pouco, né, de bruxismo, porque o bruxismo interfere na oclusão, né? Também tento acompanhar um pouquinho a literatura de DTM e também mais para falar para os meus alunos de oclusão o que a oclusão faz com DTM, né? O que ela não faz. Então, eu acabei estudando, entrando um pouco nessa área de DTM, mas para fazer o meu papel um pouquinho melhor, né? Como professor de oclusão. E sou dentista clínico, né? Trabalho, saí do consultório agora há pouco, fazendo próteses, aquelas coisas que dentista velho faz. Dentista faz. Qual cidade que você tá? Estou em Florianópolis. Florianópolis, olha só. Curitiba, Florianópolis. Você gosta de uma prainha? Olha, quem não gosta, né? O duro é ter tempo hoje para uma prainha. Exatamente. E o O duro é churrasco ter de tempo. vocês? Rolou alguma vez aí? Ah, Carninha, churrasquinho? rolou já, né? Na praia, inclusive, né, Grêmio? Rolou na praia. Eu tenho Barreado. os melhores churrasqueiros estão aí em Curitiba, meus amigos. Então, não é qualquer nível de churrasco, é Não, nível top. não. Todo mundo preparado O aqui. negócio é Tem pesado. que ter um com você, Karina. O negócio é pesado. É verdade, porque no ano Né? passado que a gente bateu um papo aqui, vocês falaram de Então, já comida, de passou um ano? carne. Eu falei, opa, vou ficar de olho aí. Olha só, para quem não me conhece, né, quem segue o Roberto e a Priscila, para quem não me conhece, né, eu sou a Karina Bezerra, sou fisioterapeuta, sou zumbidóloga de carteirinha, porque eu transito em 4 áreas, né? Eu sou professora de pós-graduação, eu dou aula o módulo que eu dou aula é sobre zumbido. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na USP, tudo no tema relacionado ao tema de zumbido, pelo departamento do Otorrino. Eu também atendo aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis, presencial. Basicamente também só zumbido e afins, né? E também atendo online para o Brasil inteiro e também para pessoas que moram em países aí do exterior. Estou sempre atendendo pessoas que moram fora também. E, obviamente, aqui, que é o mais trabalhoso, quer ser blogueira. Não é, Roberto? Aí toma Roberto também é dessa linha. É o que mais dá trabalho. Eu falei, olha, eu faria mais 2 doutorados, mas eu entregaria minha página para alguém gerenciar, porque é muito... não é fácil. A gente criar conteúdo diário, não é fácil. É bacana, assim, porque eu vejo um resultado muito bom, mas é bem trabalhosozinho. Então, assim, eu sempre posto sobre zumbido aqui no Instagram, né? Zumbido, plenitude auricular, hiperacusia, tudo que tem em relação aí com o zumbido. E aí, esse ano, né, sobre cursos, aí quem é fisioterapeuta, esse final de semana vai ter curso aqui em São Paulo. Então, se você tiver interesse, últimas vagas até amanhã para fazer inscrição. Vamos ter também curso presencial em Vitória e em Florianópolis. Se tiver interesse, manda uma mensagem para mim, inbox, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com algumas perguntas mais básicas, né? Para ajudarmos aí os leigos, né? As pessoas que têm os sintomas. Então, Priscila, o que seria a disfunção temporomandibular, né? E como essa pessoa ela pode desconfiar, ela está em casa, ela está vivendo o dia a dia dela, como é que ela pode desconfiar que ela tem uma disfunção temporomandibular para procurar um profissional que é um dentista especializado em disfunção temporomandibular, em ATM? O que é que você pode falar para a gente? Perfeito. Então, assim, disfunção temporomandibular, a gente conhece muito pela sigla DTM. As pessoas falam muito DTM, DTM, e é isso. E, na verdade, é um conjunto de condições que podem afetar a musculatura da mastigação e ou as articulações temporomandibulares. Pode ser só a articulação, só os músculos ou tudo junto e misturado, assim. E normalmente os principais sinais e sintomas que a pessoa percebe que levam ela a procurar um atendimento odontológico especializado, como você disse, né, de um especialista em DTM e dor orofacial,
principalmente é dor para mastigar, dor para abrir a boca. É algum tipo de limitação nessa abertura mandibular. Então, a pessoa às vezes tem dificuldade para abrir a boca, tem um travamento da boca. Pode ter ruído articular. Então, ela percebe alguns cliques, alguns estalidos na articulação, quando abre, quando fecha a boca, ou quando manipula assim, a mandíbula para um lado ou para o outro. E pode também ter um travamento aberto, né? Que a pessoa abre a boca e ela tem dificuldade de fechar. Então, dor, essas dificuldades de movimentação e barulhos articulares, eles podem vir todos juntos também, ou ter só um desses sintomas, mas eles sim são indicativos de que a pessoa pode ter alguma disfunção temporomandibular e que ela deve procurar um tratamento, né? Uhum, perfeito. Roberto, o que que seria o bruxismo? E como é que a pessoa pode identificar? Como é que é essa descoberta aí dessa pessoa? É através do marido, da esposa, ou é a pessoa mesma que ela consegue identificar esse bruxismo? Então, o bruxismo ele passou por umas atualizações recentemente, né? Ele mudou muito nos últimos tempos. O bruxismo lá no começo, lá na minha época, era aquela coisa que a gente fazia à noite. Estava dormindo, começava a triturar os dentes. Então, bruxismo era sinônimo de... Bruxismo do sono era sinônimo de bruxismo, era uma coisa só, certo? Naquela época também, quando surgiu, o bruxismo era muito associado a DTM, difícil separar as duas coisas, né? Com a evolução de sempre, né, da ciência, dos estudos, a gente começou a ver que o negócio era um pouquinho mais complexo, né? Então o bruxismo primeiro ele foi separado entre o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, certo? Esse foi, acho que, um passo importante. Isso foi, em termos de história, isso é recente na história da saúde, né? Então, ainda muita gente, o paciente ainda acha que o bruxismo é aquela coisa que a gente faz à noite. Então, o bruxismo são movimentos mandibulares que a pessoa pode fazer dormindo, onde ela não tem controle nenhum, né? No sono, ninguém consegue controlar a sua musculatura, e uma série de manifestações que a gente faz durante o dia, que talvez esse seja hoje um dos grandes problemas, né? Porque à noite o cara está com bruxismo, a gente faz um dispositivo para ele. O problema é durante o dia, né? Que muitas vezes esse paciente tem posturas erradas no seu sistema mastigatório como um hábito há muito tempo e é difícil tirar esses hábitos, né? A pessoa que encosta os dentes, né? Então, a primeira coisa, quando a gente fala isso para o paciente, eu falo assim, não, mas o meu encosta, normal, né? Então, a gente tem que se virar nos 30 para explicar para ele que encostar o dente é uma postura errada do nosso sistema mastigatório, que apertar os dentes é pior ainda, tem gente que dá umas rangidinhas, e tem gente que trava a musculatura sem contato dental ainda, né? Então, o bruxismo é um pouco mais complexo do que simplesmente ranger os dentes à noite, como a gente achava que era no passado, né? O bruxismo também é classificado em primário, secundário, tem algumas coisas que pode desencadear o bruxismo. Então, é ampla a história de bruxismo hoje em dia. E tem uma pergunta aqui, né, que um seguidor fez, se o bruxismo ele tem cura, né? Vai depender se ele é primário ou secundário ou nenhum tem jeito, assim, é só manejo, é só controle. Olha, eu vou responder aqui, mas a Priscila, por favor, né? Se o bruxismo é secundário a alguma coisa, e essa alguma coisa a gente consegue, de alguma maneira, controlar, né? A gente pode dizer que trata o bruxismo, né? Mas quando a gente desconhece esses fatores que causam o bruxismo, a gente daí chama o bruxismo de primário, isso acho que ainda tem um chão ainda para a gente tentar descobrir a causa, né? A gente sabe que é lá no sistema nervoso central, então se a etiologia está lá dentro, a gente não pode falar que placa trata, que toxina trata, que benzimento trata, que antivermífugo trata, massagenzinha, certo? Então, a gente fala mais controle de consequências desses bruxismos primários. Perfeito, perfeito. Vindo aqui, dando uma atenção para as pessoas que estão aqui, inclusive, eu já quero pedir para vocês, se vocês puderem pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, encaminhar para colegas profissionais que vocês acham que vão se interessar por esse tema de hoje, tá bom? Encaminha essa live. E também, obviamente, para quem a gente responder as perguntas
Tem uns coraçõezinhos aí que vocês podem mandar. Nós somos super afetuosos, então mandem corações pra gente agradecendo aí das perguntas que a gente responder. E, adorei, já começaram. Viu? Já tem. Ó, a Lucinda Diana, ela falou assim: o meu rosto dói, arde. Ô, Priscila, é possível sentir essa sensação de ardor, de arder? Olha, depende, é possível. Existem alguns tipos de dores orofaciais, não especificamente subtipos de disfunção temporomandibular, que podem ter a dor acompanhada de sensação de ardência. Mas, eventualmente, uma dor muscular mesmo, decorrente de DTM, principalmente quando ela tem momentos prolongados de um bruxismo em vigília, por exemplo, de uma manutenção de uma contração muscular sustentada, o paciente pode ter uma sensação de ardência temporária, né? Mas não é o clássico da DTM essa sensação. A disfunção temporomandibular ela é mais caracterizada quando é uma dor muscular por uma dor mais em aperto, em peso, em pressão, e uma dor quando ela afeta mais a articulação, uma dor mais enfisgada, empontada. Mas é biologia, certo? Não é uma regra fechada assim. Então, eventualmente, alguns pacientes com dor muscular, eles podem ter uma sensação de ardência. E se não é uma sensação intermitente, é uma sensação mais contínua, aí a gente já começa a pensar em alguns outros tipos de dor orofacial com características neuropáticas, que daí mais comumente se apresentam como forma de ardência. Uhum. Ô, Priscila, e a diferença assim mais comum dos sintomas quando o paciente é diagnosticado com DTM articular e quando é diagnosticado com DTM mais muscular? Quais seria assim, como é que você identifica assim, nesse aqui tem uma DTM mais articular? Uhum. Olha, dor vai ser muito parecido, como a gente falou, essa dor para mastigar e a sensação, né, de cansaço. Mas a gente precisa examinar o paciente. Então, quando a gente vai pegar os critérios diagnósticos específicos dos subgrupos de DTM muscular e dos subgrupos de DTM articular, o diagnóstico ele vem com a história do paciente que a gente coleta na anamnese e também com característica de exame. E nesse exame a gente faz a palpação direta ou indireta de algumas estruturas articulares e musculares. Então, quando a gente faz esse exame de palpação e a gente checa, digamos assim, as características desses critérios diagnósticos, a gente consegue localizar e diferenciar a origem como sendo dor muscular ou articular. Então, sendo mais objetivo, assim, até para quem é mais leigo, né? É pela localização da dor muitas vezes. Tem exceções? Tem também, porque a gente tem dores referidas. Mas, a princípio, a localização da dor, ela tem grande chance de já indicar a fonte da dor, né? Se eu sinto uma dor aqui, mais espalhada na lateral da bochecha, eu já penso numa dor de masséter. Se o paciente vem e me apontar, eu sinto dor bem aqui, ó, doutora, na frente do ouvido, já me dá mais uma dica de que talvez seja uma dor mais localizada na articulação, né? Muito Então é bom. mais ou menos assim. Uhum. Roberto, tem uma pergunta aqui da Gisele Fisiogeronto. Ao bocejar, tenho medo de soltar a mandíbula porque já ocorreu de soltar de um lado. Como devo tratar para não desarticular novamente? Eu acho que essa pergunta é mais para mestre em DTM aí do meu lado, que é a Priscila, né? Eu sou um protesista que fala de bruxismo, né? Poderia aqui falar um pouco de luxação, subluxação, etc. Aqui em Florianópolis a gente fala caiu o carrinho, né? Mas deixo isso para especialista aí, que é a Priscila, que isso é uma DTM, faz parte, né? Faz parte. E Dentro aí, dessas Pri, o que é que você poderia dizer para alterações, ela? isso, dentro desses sinais principais, assim, que eu disse, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para abrir a boca, mas também pode acontecer o inverso. Dela abrir e ter dificuldade para fechar, que é o caso dessa paciente aí, provavelmente, né? Claro, de novo, claro que precisa examinar, mas a princípio, quando o paciente tem esses episódios de uma subluxação, que ela mesmo consegue dar um jeitinho na mandíbula e fechar de novo, ou quando ela tem a luxação mesmo, que é o travamento aberto, ela precisa de ajuda de alguém para destravar a mandíbula, inicialmente a gente vai fazer alguma orientação para ela aprender a limitar um pouco a abertura da boca, sabe? Alguns exercícios mandibulares para que ela treine a musculatura a, quando for abrir a boca para morder um sanduíche,
para gritar, para cantar, para bocejar, ela não use toda a amplitude de boca. Então, se dá pra gente falar alguma coisa numa live, né? Limita um pouquinho, vai bocejar. Finge que tá na live ali, que você tá Sim, com sono, mas tem gente te olhando, daí você não dá aquela abridona de boca, sabe? sim. Dá uma segurada, acho que é por aí. E Só existem, para claro, outros contribuir, tratamentos. quando eu era substituto aqui da UFSC, né, que eu trabalhava com o Uhum, senhor Rui Tavares, a gente ficou avaliando um grupo eram mais idosos, assim, né, na época idosos, deve ser minha idade hoje, com subluxação, e a gente trabalhou nisso, né? Conseguimos controlar bastante eles com essas formas de educação que a Priscila acabou de uhum, falar. E o nosso problema ficou à noite. Eles sem querer, à noite, durante o sono, eles subluxavam. Então, na uhum. época, a gente, pasmem, né? A gente usou mentoneiras para essas pessoas, Olha só. porque às vezes elas acordavam luxadas, né? Então, eu achei curioso comentar que naquela época, três senhoras a gente conseguiu controlar fazendo elas dormir, De coitadas, né? Dormir de mentoneira. mentoneiras, mas foi que a gente resolveu naquela época, porque antigamente, e não nem tanto antigamente assim, aqui em Florianópolis fazia muita cirurgia, colocava cirurgias abertas, né? Uhum. Colocava-se grampinhos na eminência, né? Nossa, tem Sim, muita coisa tensa foi feita no é passado. verdade. Ô, É. Roberto, aproveitando você, eu tenho três perguntinhas básicas que eu acho que seria interessante, assim, né? Primeiro, assim, como é que a gente deve falar de forma correta o nome placa? Como é que é a maneira correta de falar placa? Aham, Segundo, por que que a placa não é miorrelaxante? Porque todo mundo sempre falava placa miorrelaxante. aham. E terceiro, por que que não deve se utilizar a placa durante o dia, né? Durante o dia inteiro, que muitas vezes a gente vê no consultório pessoas chegando com a placa, utilizando durante todo o dia, né? Inclusive com material, né, de silicone, um material que muitas vezes não é adequado. Eu queria que você falasse aí sobre isso. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo lembrar as três, né? Então, Primeiro, primeiro, como é a o nome placa, o nome, correto? a gente segue, né? Na odontologia, a gente segue o glossário de termos protéticos, né? Que é meio que um dicionário que ele é atualizado de tempos em tempos. Nós estamos na décima edição, então, mais ou menos, hoje a gente prefere chamar de placa estabilizadora rígida, que é a placa padrão ouro, né? A placa de Michigan, placa de bruxismo, né? Às vezes não vai falar isso por paciente, né? Mas em termos de ciência, numa aula, a gente chama de Isso. placa estabilizadora rígida. É uma placa que tem mais de 60 anos o desenho dela, certo? Não mudou nada o desenho dela. Mudou, claro, as maneiras de se confeccionar, os materiais. Hoje temos placas digitais, mas o desenho é o mesmo de 60 anos atrás. Ninguém tem que inventar nada. Ela não deve, ela é rígida, né? Não deve ser maleável, ela deve ser total, certo? É mais ou menos por aí. A segunda questão também, à medida que a gente começou a estudar um pouquinho mais, a ciência meio que proibiu a gente de chamar a placa de miorrelaxante, porque parece que depois de um tempo de uso da placa, a gente volta com a mesma atividade elétrica muscular do que tinha antes da placa, né? Porque eu também, lá atrás, a gente achava que a placa relaxava tudo, né? Que a placa tratava o bruxismo. Então a gente sabe que a placa não trata e ela não relaxa como a gente achava que relaxava por, por, por ciência mesmo que mostra isso aí. A terceira, qual era mesmo? É, sobre o uso durante o dia. Isso. Aí, vamos lá, né? Aí, bom, placa foi feito para controle de consequências do bruxismo do sono. O bruxismo em vigília, a gente está engatinhando em termos de estudo, de conhecimento. A gente começou ontem a estudar isso, a trabalhar com isso, né? Eu vou dizer aqui o que eu faço no meu consultório, porque ainda não se tem um protocolo validado aquilo, né? Eu acho assim, ó, eu acho que a primeira coisa disparado, a pessoa precisa saber que encostar o dente é errado. Isso eu acho a primeira coisa, né? A gente, inclusive, está fazendo estratégias públicas disso. Eu acho que isso é uma informação que não precisa ficar dentro do consultório nosso ou consultório teu. Isso tem que ser feito aí fora, né? Então, primeira coisa, ensinar a pessoa
qual é a postura correta do nosso sistema músculo-esquelético. Então, a pessoa precisa saber. Então, estratégia número 1, ela precisa saber. Estratégia número 2, muita gente, ao saber, elas não conseguem parar porque elas têm esse hábito há muito tempo. É difícil tirar um hábito do dia a dia. Então, aí a gente usa estratégias, lembretes, né? Estratégias usadas na medicina, na psicologia, né? São lembretes, são adesivos, são fitinhas, são aplicativos. A pessoa precisa ficar lembrando o tempo inteiro sobre essa postura errada dela. É igual o filho que rói unha, a gente tem que estar sempre lembrando, certo? Dito isso, vamos lá, a gente consegue controlar muita gente com essas duas estratégias, mas vai sobrar ali uma quantidade de pessoas que a gente ainda não sabe o valor, que essas pessoas, eu brinco, elas vão jogar a toalha, elas vão assumir para o dentista e, obviamente, para elas mesmas, que elas não têm controle sobre a sua musculatura controlável, e isso não é normal, isso é meio sério, né? Então, a partir daí, a gente começa a investigar essas pessoas. Essa pessoa pode ser, por exemplo, coisas mais simples, uma pessoa que malha muito, né? A pessoa que está o dia inteiro fazendo musculação, essa pessoa pode estar apertando os dentes e ela fala para mim, olha, eu não consigo controlar na hora que eu estou malhando. E essa população cresceu muito, hoje muita gente malha, né? Então, essa pessoa teria que usar um dispositivo dependendo do esporte dele, não é a placa de bruxismo. Então, dependendo do esporte, ele tem que proteger de impacto. Tem uma outra área hoje dentro da odontologia, que é a odontologia do esporte. Tem a pessoa que pode estar passando por um período muito absurdo de ansiedade, de estresse, né? E às vezes a gente, com essas avaliações, a gente acaba abrindo os olhos dela, que ela, opa, passou, está ponto mais do que ela acha normal em termos de ansiedade. Então, a gente vai solicitar que essa pessoa procure um profissional, né, especialista disso. Nós, dentistas, não tratamos ansiedade, estresse e distúrbio de humor. Então, a gente faz um excelente papel. E eu deixo para o último desse conjuntinho de pessoas que não conseguem, é a pessoa com um alto grau de concentração, que também aumentou muito hoje. Então, aquele cara que está estudando para o vestibular de medicina, aquele cara que está estudando para residência. Então, esse cara, eu hoje, em algumas situações, e sem ciência, eu indico a placa. Mas é naquele período que o cara jogou a toalha, ele passou pela conscientização, ele passou pelas estratégias de lembrete. Então, é no fundo do funil. Ninguém está dizendo aqui que devemos usar placa em bruxismo e vigília. É no fundo do poço. Aquele cara que ele não consegue. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela falou assim, ó, eu trabalho em projetos, eu não posso ver nenhum adesivo desses teus que eu saio do foco. Eu não posso ter aplicativo do meu lado. Então, essa pessoa que é candidata, naquela uma hora que ela está focada, de repente coloca essa placa até a ciência nos mostrar uma alternativa melhor, né? Então, a placa, em alguns casos específicos, eu acho que a gente tem que pensar nela, sim. Muito interessante, né? Porque não é uma conduta rígida, né? Não. Sempre tem as exceções, sempre a gente precisa flexibilizar em determinadas situações, né? Foi muito importante a sua colocação. Tem uma pergunta aqui agora da Cleide Giora. A menopausa tem relação com o zumbido? Cleide, tem sim. A menopausa pode ter sim relação com o zumbido. Colesterol alto pode ter relação. Triglicerídeos alto pode ter relação. Disfunção da tireoide pode ter relação, tá? Pensando numa coisa mais sistêmica. Na verdade, a nossa orelha interna é um sensor fino do nosso corpo. Então, é muito comum, é muito fácil a pessoa acabar tendo um sintoma de zumbido, porque a nossa orelha interna ela é frágil nesse sentido de responder sempre a alterações da falta da homeostase do nosso organismo, isto é, da falta de equilíbrio no nosso organismo. Então, eu brincava uma época aí, eu dizia nas minhas aulas, olha, a única coisa que eu nunca vi dar zumbido é unha encravada. O resto, tudo pode dar zumbido. Aí uma aluna minha falou, mas professora, quando eu tô com a unha encravada aqui, a podóloga tá lá mexendo e dói e tal, às vezes eu sinto a mioclonia. Eu falei, pronto, então gabaritou. Então, começa a apertar o dente. Começa a apertar o dente que tá doendo. Exatamente. Então, assim, gente, qualquer alteração, né, no nosso corpo, a gente precisa ficar atentos, né? Porque isso pode acabar afetando de alguma forma aí a nossa orelha interna, tá bom? Voltando aqui, é uma pergunta da Samita.
para Priscila. Queria saber como é e como pode ser o tratamento da disfunção temporomandibular. Eu não tenho ideia do que é feito para melhorar. É invasivo? Olha, é difícil essa pergunta assim para responder rapidamente, né? Porque, claro, para você indicar qualquer tratamento de qualquer doença, de qualquer condição, primeiro a gente precisa ter o diagnóstico correto. Mas, assim, em linhas gerais, o tratamento para qualquer tipo de disfunção temporomandibular é inicialmente conservador. Então, assim, você nunca vai chegar num profissional especialista que vai te diagnosticar e ele de primeira já vai te dar uma opção invasiva, uma cirurgia de ATM, alguma coisa assim, né? Normalmente a gente fala que a gente segue degraus terapêuticos. Então a gente vai avançando numa invasibilidade, se é que dá para falar assim, né? Conforme o tratamento também vai avançando. Então, primeiro, por exemplo, a pessoa pode até ter indicação de um procedimento cirúrgico articular, por exemplo. Mas de nada adianta ela, por exemplo, não saber que ela faz um bruxismo em vigília, que isso pode piorar a DTM dela se eu não oriento e ela não controla isso antes, né? Aí nenhum procedimento invasivo vai dar certo sem antes ele ter passado por um procedimento de orientação, não de fisioterapia, mas eventualmente de exercícios mandibulares, como esses que a gente falou. Então, eu travo minha boca aberta, eu vou fazer uma cirurgia para parar de travar? Não, primeiro você vai fazer um exercício. Então, assim, a gente sempre vai tentar medidas menos invasivas, mais conservadoras e mais reversíveis, antes de partir para procedimentos minimamente invasivos ou mais invasivos propriamente dito. Então, não é sempre, aliás, é a raridade, quando a gente indica tratamentos irreversíveis e invasivos para os pacientes. Perfeito. Né? Normalmente A resolve querida, antes. a querida GNKT, ela comentou o seguinte: eu pressiono a língua no céu da boca e parece que a boca fica fechada a vácuo. Até as bochechas bem encostadas nos dentes. Eu só não pressiono os dentes. De resto, toda a boca tem uma pressão. Roberto, teve uma vez que eu vi um profissional tal comentando. E atualmente considera-se o hábito parafuncional como um bruxismo. Roer unha, tirar pelinha, morder lábio, morder bochecha, tensionar a língua no céu da boca. Aí eu te pergunto, hábito parafuncional é considerado bruxismo ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Olha, como eu falei agora há pouco, o bruxismo é encostar o dente, apertar o dente, dar mini rangidinhas e qualquer outro movimento repetitivo que não envolva contato de dentes. Então, a língua é um conjunto de um músculozinho ali, né? Se ela está pressionada, ela está com musculatura com movimento repetitivo. Isso é também considerado bruxismo. Né? O fato dela estar com as bochechas marcadas, brace, entrushing, a pessoa, você imagina, né? Se você aperta os dentes, aperta aí, o masseter empurra teu dedo para fora, certo? O que acontece com a musculatura interna? Ela empurra a bochecha contra os dentes. Né? Então, hoje começam a sair, inclusive, artigos que mostram que marcas na língua e bochecha podem ser sinais de bruxismo. É mais uma coisa que nós dentistas começamos nós dentistas e qualquer um que trabalhe com a área bucal começa a relacionar com bruxismo. Né? Quem começa a observar muito isso, começa a ver. Eu, por exemplo, sou protesista. Às vezes eu trabalho com um paciente 2 anos, fica na minha clínica. Então, você começa a ver que tem meses que ela vem toda marcada. Tem meses que ela não vem marcada, que o bruxismo não é matemático, não é sempre a mesma coisa. Então, a gente tem que explicar para o paciente também. Eu pergunto para todos os pacientes, você morde língua de vez em quando? Isso pode ser um sinal de bruxismo, sim. É mais um sinal que a gente precisa ficar atento para avaliar o bruxismo dessas pessoas. Porque não temos uma máquina, né, que eu encosto no paciente e falo, você tem bruxismo, você não tem bruxismo. A gente depende muito de autorrelato. E isso torna-se difícil, porque o paciente ele chega no consultório, ele quer uma resposta, ele quer que você passe tudo por ele. A hora que você meio que joga a responsabilidade, ele não gosta muito. Mas a gente depende também muito dessas informações. Aquela história do passado que bruxismo era diagnosticado por desgaste de dente, isso é passado, né? Esse desgaste do dente ele pode ter feito há 10 anos atrás e não ter nenhum bruxismo agora. Certo? Então, essas marcas, sim,
são movimentos repetitivos, a gente considera bruxismo, sim. Tá. Tem uma pergunta aqui da Jéssica. Fui diagnosticada com DTM. Tenho um zumbido pulsátil em ritmo do coração, 24 horas por dia. O zumbido aumenta quando movimento o tronco. Não sei o que fazer. Fiz audiometria, mas não deu nada. Ô, Jéssica, a literatura, né, os artigos científicos falam, né, dessa relação, sim, do zumbido pulsátil com DTM, mas o zumbido pulsátil é o que a gente chama de red flag, é uma bandeira vermelha. Isto é, a gente precisa ficar atentos quando o paciente nos fala que o zumbido é pulsátil. Por quê? Porque a avaliação, ela deve ser uma avaliação diferenciada. Todos os zumbidos, todas as pessoas que têm zumbido precisam passar necessariamente com o médico otorrinolaringologista. Só que quando é um zumbido pulsátil, esse médico otorrinolaringologista, ele precisa pedir exames específicos para o seu caso, incluindo angiorressonância, incluindo Doppler de carótida. Precisa aí fazer esse diagnóstico diferencial, precisa descartar questões mais, digamos assim, mais importantes, que possam chamar mais a atenção desses profissionais, tá bom? Mas, por outro lado, de uma forma um pouco mais tranquila, esse zumbido pulsátil pode estar relacionado à disfunção temporomandibular, sim, e quando acompanha os batimentos cardíacos, nós chamamos de síndrome do zumbido pulsátil somatosensorial, que foi descrito por um pesquisador, o neurologista Robert Levine, que estuda muito o zumbido somatosensorial, e ele descreveu esse tipo de zumbido que acompanha os batimentos cardíacos e que podem ter relação com essa parte musculoesquelética. Que, inclusive, quando a gente faz alguns testes com a mandíbula ou com a cervical, esse zumbido ele pode até parar naquele momento que você faz o movimento. Então, só a audiometria é muito pouco para identificar. E descartando todas essas questões relacionadas à parte vascular, arterial, por exemplo, aí começa a passar a avaliação para o dentista, para o fisioterapeuta, para que a gente possa identificar se tem algo dessa parte aí musculoesquelética, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. A JR Chiamuleira. Quando uso a placa, minha boca estrala e cansa a mandíbula quando acordo. Ao invés de melhorar, piora. Por quê? Tenho zumbido por mais de 2 anos. Não para de jeito nenhum. Roberto, o que você acha aí desse relato? Eu acho assim, ó, como eu falei, a placa ela tem um desenho de mais ou menos 60 anos. Mas a gente vê cada coisa aí que as pessoas chamam de placa que são absurdos, verdadeiros absurdos, né? Eu acho que primeiro teria que ver essa placa dessa paciente, ver o desenho dela, se ela está ajustada, se ela está adequada, se ela não está muito espessa, se ela não tem contato, se não, né? Porque placa, quando a gente fala de placa, a gente não está falando de um dispositivo que o cara compra na internet ou que o cara faz uma, né? É uma placa, ela precisa de um certo ajuste ali, ela precisa ser personalizada, né? Então, a partir do momento que a gente faça essa placa, que esse desenho é consagrado na literatura, é muito estudado, essa placa, tirando as hipóteses, né, de dar uma pioradinha, algum tipo de apneia, né, são hipóteses, né, ela não tem nenhuma contraindicação. Essa placa não é capaz de provocar ruídos, muito pelo contrário. Essa placa, a tendência dela é diminuir pressão intraarticular, né, e voltar ali a você ter o teu líquido sinovial legal, que você não tinha antes, que estava apertando, você tem espaço para o teu disco, né? Então a placa ela protege o sistema. Uma placa bem feita, ela é incapaz de fazer isso, né? Agora, se você coloca no Google placa de bruxismo, você vai ver as coisas mais absurdas do mundo ali. Daí essas placas podem piorar sim alguma coisa. Legal. Priscila, lembrando da sua aula do ano passado, que foi maravilhosa, fale aí um pouquinho. Quando é que você desconfia quando um zumbido tem relação com a DTM? Perfeito. Essa é a pergunta de milhões, né, Karina? Nossa. Mas assim,
se a gente for pensar, né, de uma forma bem objetiva, até da maneira como a gente conduz as pesquisas que eu faço aqui na universidade, a gente segue aqueles critérios, que inclusive você é uma das autoras, né? Aquele critério Delphi Sim. de 2018, em que tem 16 critérios que foram aglomerados ali da literatura e pela experiência dos autores do artigo, que nos dão dicas de que quando presentes você tem mais chance de estar frente a um paciente de zumbido somatosensorial. E aí, depois de uns anos, foram evoluindo um pouquinho esse trabalho, né, de avaliar isso na população mesmo, testar isso em grandes amostras. Tem os trabalhos da Michels lá de 8.000 pessoas e tudo. Então, assim, se a gente for pensar numa forma boa, assim, da prática clínica mesmo, que tenha um nexo de tempo entre as duas coisas. Então, por exemplo, um zumbido que está lá faz 20 anos e a DTM que começou faz 2 meses, eles não conversam entre si. Aí sim é a unha encravada com o zumbido, né? Não tem nada a ver. Então, precisa dessa coincidência temporal, uma coisa meio puxando a outra. Até porque zumbido é sintoma. E disfunção temporomandibular é uma disfunção, é uma doença, vamos falar assim, né? É uma condição que tem tratamento, tem o critério diagnóstico em tratamento. E zumbido, ele pode ser sintoma de, sei lá, quantas coisas, né? 100, 150, 200 condições, se a gente for olhar na literatura, um monte. Então, zumbido é sintoma. Se zumbido é sintoma e ele pode estar associado com a disfunção temporomandibular, ele tem que acompanhar os outros sinais e sintomas dessa disfunção temporomandibular, como a dor, como a presença dessas dificuldades de movimentação mandibular, mas principalmente a dor. Então, precisa dessa relação de tempo, precisa que acompanhe junto, as duas coisas andem juntas ao mesmo tempo. Então, a DTM vai ficar pior, o zumbido vai piorar também. Quando a DTM melhora, o zumbido está melhor também. E normalmente o paciente relata assim, relata fatores de melhora e de piora concomitantes também. O clássico, o meu zumbido e a minha DTM pioram quando eu estou estressado. O meu zumbido piora quando eu durmo mal. A minha DTM piora quando eu durmo mal também. Então a gente começa já a ter mais chance de acreditar que sim, aquele zumbido pode ser um sintoma também, né, que sofre a influência da parte temporomandibular. E a gente também tem a questão da lateralidade. Também vai ser muito difícil você ter uma disfunção temporomandibular do lado direito e o zumbido do lado esquerdo e essas duas coisas estarem associadas. Não vou dizer que é impossível, né? Não é impossível, até porque a gente tem alguns músculos cervicais, por tipo esternocleido, que ele pode gerar dor referida, né, cruzando a linha média, pode acontecer. Então, impossível não é, mas é mais difícil, não é o padrão de a gente ver isso aí acontecendo, né? Então, eu acho que seriam essas coisas. A gente ter uma coincidência temporal de início muito parecido, ter os sintomas flutuando ao mesmo tempo, os sintomas zumbido e os sintomas da DTM, principalmente a dor, que tenham fatores de melhora e de piora concomitantes e que estejam do mesmo lado, né, do paciente. Eu acho que esses são os principais. Aí muita gente pergunta, mas essa história de modular o zumbido quando você aperta o músculo, seja músculo mandibular ou músculo cervical. Se pegar pessoas que nunca tiveram zumbido na vida e colocar numa câmera isolada acusticamente, eles vão perceber zumbido. A grande maioria, mais do que 90%. E se você mexer na musculatura também. Então, a capacidade de modular, ela é intrínseca do ser humano, né? Ela vai ficar mais ativada quando você tiver os sintomas presentes por outras questões. Então, o fato de modular não é um critério que hoje a gente usa como uma coisa importante de estar presente, né? Mas é comum também a gente ver isso acontecer. Com certeza. Perfeito. Se eu tivesse numa banca, dizer 10 com louvor. Obrigada. Ô, Pri, tem uma coisa também muito comum, que é o paciente falar assim, meu zumbido aumenta depois que eu como. É. Aí a gente pode pensar, né, na possível relação aí com a questão da mandíbula ou uma questão, obviamente, metabólica, né? Paciente que tem picos de insulina, glicemia, alteração, vai comer um doce, ou uma coisa mais, sei lá. Mas é uma das coisas que eu também penso, obviamente, juntando com tudo isso que você falou. Aí a gente monta aí um balaio Um e
fecha. Quebra-cabeça, assim, né? Exatamente, ele vai juntando, vai juntando. Mas essa semana mesmo eu já tive, essa semana passada eu tive um paciente que falou isso pra mim. Karina, eu como, meu zumbido aumenta, eu vou sentindo aquela tensão, vai aumentando. É bem Pode interessante a gente também. observar isso. Porque Tem é uma estímulo, pergunta né? aqui sim, tem uma pergunta aqui da Sheila VD, que é uma pergunta tão importante, que é tão comum nos nossos consultórios e muitas vezes os pacientes não recebem o diagnóstico. Que é o seguinte, ela falou assim, o meu zumbido diminui com exercícios, mas eu tenho DTM e tenho sensação de ouvido tapado, que é a plenitude auricular, e às vezes uma mini vibração no ouvido. Sheila, querida, você tem uma síndrome tônica do tensor do tímpano. Eu tô te dando o diagnóstico aqui na live, assim. Tudo bem que eu poderia conversar mais com você, mas é tão clássico isso que você falou para mim. Parece que você tá colocando um capítulo de um livro, né? Então, a síndrome tônica do tensor do tímpano, ela pode ser causada por uma DTM, por um bruxismo ou por um choque acústico, tá? Esses são os três principais, ou por fortes reações emocionais. A síndrome tônica, só para você ter uma ideia, no meu consultório como fisioterapeuta, quase metade dos meus pacientes tem síndrome tônica e raramente eles recebem o diagnóstico. Inclusive, são muito confundidos com doença de Meniere. Então, vocês podem apresentar o zumbido, plenitude auricular, que é ouvido tapado, sensação de vibração. Vocês podem ou não precisa, não é uma regra, mas vocês podem ou não sentir sensação de eco, sensação de que o som está entrando de forma distorcida, sensação de formigamento, queimação ou dormência por aqui. Pode até mesmo sentir uma certa vertigem ou tonturas muito leves, não é nada forte, tá? E outra queixa bastante comum, né? É hiperacusia, que é sensibilidade a sons no dia a dia, né? A pessoa que fala, ninguém se queixa da TV ligada e eu me queixo e eu peço para baixar a TV. Então, os três principais do meu consultório é o zumbido com a plenitude, que é o ouvido tapado, e essa sensibilidade a sons, tá? Então, a síndrome tônica tem tratamento. O tratamento, a gente preconiza muito a atuação do fisioterapeuta, quando tem a DTM, o bruxismo junto, obviamente, o profissional dentista junto. E aí também possibilidades de medicamentos sendo utilizados caso não funcione aí com a atuação do dentista mais o físio. E também quando não tem muito mais jeito com essas questões que eu falei agora, aí pode passar por um botox, pode passar também, às vezes, por até casos cirúrgicos, que obviamente é sempre a última opção, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem um zumbido constante nos ouvidos. A Silva Marco. Existe algum remédio para sumir este zumbido? Sempre vejo Também propaganda quero saber. de remédio. Marcos, pelo amor de Deus, bora lá. No mercado, né? Você não tem como ir numa farmácia e comprar um remédio para zumbido. Não existe. O que existe, o que a ciência aí nos mostra, são medicamentos que são vendidos, digamos assim, um antidepressivo, né? Ele é utilizado, ele é vendido, né, especificamente para o tratamento da depressão, para a ansiedade, mas também os estudos mostram quanto, dependendo de cada caso, o antidepressivo também vai ajudar nos pacientes com zumbido. Um exemplo, só para você entender. Então, não existe lá um medicamento na farmácia que você vai lá, eu quero curar meu zumbido. Não existe. E, principalmente, ainda bem que você tocou nesse assunto, porque existem muitas propagandas. Quando vocês virem propagandas sensacionalistas, achamos a cura do zumbido, o seu zumbido vai desaparecer. Corre, cai fora. Tá? Porque essa coisa de tomar a pílula mágica e o zumbido desaparecer, isso não existe. O zumbido é sintoma e muitas vezes, na grande maioria das vezes, é a maioria mesmo, 95%, uma única pessoa vai ter vários fatores de risco envolvidos nesse zumbido, tá? Então, dificilmente você vai fazer uma coisa só para o zumbido desaparecer. Tá? Então, é um conjunto de situações aí, de tratamentos que você faz para poder tratar o zumbido. Vamos falar um pouquinho de cura rapidamente, que é assim, a cura é possível, que a gente chama de remissão total, né? Porque o zumbido não é uma doença, é um sintoma, então a gente fala em remissão. A remissão total é possível, tá?
Eu já tive zumbido, por exemplo, não tenho mais. Tem casos, pacientes meus que eu faço lives aqui que não tem mais zumbido, mas a prevalência da remissão ainda não é para todo mundo e não é para a maioria. A gente fala de 10, 15, 18%, tem um estudo aí que fala em 18% que desaparece por conta própria, inclusive. Então, assim, não é a maioria e nem é todo mundo que vai ter a remissão total, tá bom? Mas a grande notícia é, tem como tratar o zumbido para que ele te incomode menos, para que você tenha qualidade de vida, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Não sinto dor, mas ouço os estalos dependendo de como movimento a mandíbula quando mastigo. Acho que porque não tenho dor. Nunca investiguei DTM, mas também tenho bruxismo e zumbido. A questão dos estalos a Priscila falou, né, Priscila? Que, Nem sempre vem acompanhado de dor, né? Mas pode ser uma disfunção temporomandibular, sim. deixa eu ver mais aqui. Falando do aplicativo Desencoste, aí que ajuda. Roberto, a Carol, o Invisalign pode causar uma DTM miogênica? Ai, ai, ai. Vamos Pergunta lá. da moda essa. Pergunta da moda. Vamos ver. É a pergunta de milhões também, né? Como várias outras que surgiram aqui. Só antes, deixa eu só complementar o que a Karina falou. Acho que tem bastante paciente na live, né? Não são pessoas profissionais. Eu acho que a importância dessas pessoas procurarem profissionais experientes, né? Profissionais que estudam. Vocês estão vendo aqui 3 pessoas, um bem velhinho, outras nem tanto, mas que a gente estuda tanto e a gente não tem as respostas matemáticas, né? A gente procura ciência. Então, e a gente está aqui sofrendo, a gente está aqui abrindo, falando, olha, não tem, não é assim, né? E quando vem uma pessoa e fala, eu tenho a cura, isso infelizmente não é uma verdade científica. A gente tem que fazer as nossas coisas baseado em conhecimento científico, né? A gente tem que fazer isso sobre ciência. Então, pegando esse gancho para responder a parte do alinhador, vamos lá. Se a gente pensar que alinhador é uma coisa que surgiu ontem na odontologia, certo? Tem pouco estudo, tem muita gente fazendo, mas tem pouco estudo, né? O próprio bruxismo em vigília, que a gente está falando que talvez seja o grande vilão da moda hoje da odontologia, ele também surgiu ontem em termos de ciência, né? E se você procurar estudos associando os dois, é mais difícil ainda, certo? A gente tem alguns estudos, saiu em Bauru, a professora Ana Conte, esposa do professor Paulo, eles fizeram um estudo muito bem desenhado, alinhador, ortodontia convencional, e eles chegaram à conclusão que nenhum dos dois causa bruxismo, certo? Mas hoje a gente começa a ler muitos outros artigos que mais ou menos indicam que o alinhador pode piorar o bruxismo de quem já tem. É bem diferente. Ninguém está falando que ele causa o bruxismo. Mas se ele piora o bruxismo de quem já tem, vamos lá. Quem que não tem bruxismo hoje nessa galera que está usando alinhador? É a geração que mais tem bruxismo. Então, eu vou falar aqui uma experiência de consultório, que é a mais baixa da pirâmide de evidência. Eu vejo muita gente que recém colocou o alinhador e está com problemas, está com problemas, entendeu? Então, eu vejo assim, provavelmente essa pessoa não passou por um diagnóstico prévio, né? Porque a gente nunca deve começar um tratamento reabilitador odontológico, seja prótese, seja ortodontia, em pacientes com DTM e pacientes com bruxismo. A gente deve controlar isso antes, certo? Só que hoje está meio na moda esse monte de plástico na boca da galera, e eu acho que nós vamos ter problemas crescentes com relação a isso. Eu acho que sim, o alinhador pode piorar, tá? Que o alinhador pode piorar o bruxismo de quem já tem. E isso é um problema que a gente tem visto no dia a dia do consultório. Aguardamos aí, né, estudos mais sérios a respeito disso. Muito bom. Ô, Priscila, o Marcelo Marozin perguntou o seguinte: vocês têm observado piora da DTM em pacientes que fazem uso de medicamentos para TAG, transtorno de ansiedade generalizada e depressão? Sim. Inclusive tem um artigo que ele não é tão recente, ele é 2018, se não me engano, ou 20, não me lembro. Mas ele fala dos potenciais medicamentos, então drogas lícitas, né? E também de drogas ilícitas, usadas de forma recreativa,
que podem induzir tanto o bruxismo do sono quanto o bruxismo em vigília. Tem alguns medicamentos, e posso falar que clássicos, né? Que as pessoas usam muito, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, paroxetina, sertralina, fluoxetina, eles têm essa capacidade de aumentar a movimentação mandibular, aumenta tônus muscular, e a pessoa às vezes relata que desenvolve um bruxismo depois que inicia o uso da medicação. Tem gente que usa esses fármacos por muito tempo, assim. Então não é assim, eu já uso o remédio faz 10 anos e comecei agora a fazer bruxismo. Não tem relação com o fármaco, né? Mas a gente vê algumas pessoas que quando começam a usar uma medicação nova para tratar a ansiedade, para tratar a depressão e tal, ou que mudam a dose, elas podem sim desenvolver um bruxismo e até dor temporomandibular também, né? Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. É bem comum a gente ver isso. E drogas aí, né? Tipo, Venvance, por exemplo. É outro. Tô vendo a cara do Roberto ali olhando, né? É Tá na o mal moda. do século aí. Uma sobreindicação, muitas vezes, do uso da droga, que pode ser muito boa para quem realmente precisa dela, mas que a gente vê efeitos colaterais muito graves, tanto na dentição, aí sim a pessoa às vezes destrói a boca, né, por causa do remédio, e também com relação ao próprio hábito parafuncional, que a pessoa aumenta esse hábito parafuncional, aumenta esse bruxismo na vigília também. Essa medicação foi liberada para tratamento de obesidade, certo? Essa medicação hoje já é considerada a medicação do concurseiro, né? Hoje é muito comum as pessoas. Hoje, se você vai num psiquiatra e fala que você tem um concurso, você vai sair de lá com Venvance ou algum Vai. outro psicoativo, certo? Então, os psiquiatras já estão indicando isso. O futuro das medicações psicoativas vão ser liberadas para isso. Isso não tem volta mais, certo? O Venvance está nessa lacuna aí. O Venvance hoje está sendo usado também como recreativo na balada no final de semana. Então, a gente hoje, que trabalha muito com isso, a gente tem que ficar atento aos nossos pacientes, porque muita gente toma isso, né? Eu brinco no meu consultório, talvez a pessoa que mais apareça lá com bruxismo são geralmente umas médicas ou recém-saído da medicina, umas meninas novinhas que estão né, a medicina é um curso difícil, estão estudando ainda para residência, e eu brinco, elas têm a chave do armário, elas se automedicam. E muita gente, dessa maneira que a Pri acabou de falar, essas crianças, né, não tem uma restauração na boca, nunca teve cárie na boca, estão com a boca destruída, muito mais destruída que a minha geração que tinha a doença cárie como problema no passado. Isso e a gente tem visto isso aumentar, né? É o famoso ritmo de vida que Exponencialmente, está né? tendo. É bem comum, assim. Eu vou Triste. pegar uma perguntinha aqui da Silvana e depois eu vou partir, como nós estamos finalizando, porque já já a gente vira abóbora aqui, para a gente falar sobre alguns estudos, né? Que eu pedi para os meus queridos convidados trazer, que eles poderiam, enfim, nos trazer de estudos de 2024 aí, para a gente ficar bem atualizado. A Silvana Guimarães perguntou o seguinte: lente nos dentes pode ajudar na melhora do bruxismo? Categoricamente não. Não. Né? Porque Não vamos falar junto, não. Não. a etiologia do bruxismo é dentro do sistema nervoso central. Nada que você fizer na oclusão dentária, que é o sistema nervoso periférico, vai fazer cócegas na etiologia do bruxismo. Isso é um dogma enraizado na odontologia, porque a área de DTM começou na odontologia por causa de sintomas otológicos, né? Lá em 34, um médico, James Costin, jogou a odontologia dentro da medicina por meio de otalgia, de zumbido, sensação de entupimento. Então, isso é muito enraizado na odontologia. Naquela época, a causa era a oclusão errada. Então, muita gente ainda persiste com esses dogmas, né? De que arrumando a oclusão eu trataria DTM, eu trataria bruxismo. Isso a ciência hoje é muito clara e diz que não tem nada a ver. Então, a resposta é não. Só mais uma coisinha que eu acho que é muito importante, porque ainda é muito comum, e essa é uma live educativa. Gente, botox para bruxismo, né?
Eu acho que é importante vocês comentarem aqui. Podem, Priscila, Roberto, que vocês puderem falar aí, porque é tão importante isso. Perfeito. Tá, eu começo e deixo para a chefa depois. Né? Se você digitar hoje, agora, no PubMed, DTM, Zumbido, quem que aparece em primeiro é a professora que está aí, ó. A Pri, o último artigo é dela no PubMed. A toxina entrou na odontologia pela porta do bruxismo, certo? Quando ela entrou, a matemática era legalzinha. Pô, vai paralisar o músculo e tal. E a gente começou a fazer, só que nós começamos a fazer e estudar. Né? Quando a gente começou a fazer e estudar, a gente começou a ver que a matemática não fechava, certo? Na época, a gente fez e aplicava com muita intensidade. Né? Se aplica onde? Se aplica em masseter, temporal, tem musculaturas importantes nos movimentos de lateralidade da mandíbula que você não acessa com a toxina, certo? E se você aplica muito toxina, como a gente fazia naquela época, você também altera a função mastigatória, a função de arcos reflexos de engramas musculares que são importantes para a tua mastigação, para a tua fala, você altera a função. Então, a gente poderia ficar horas aqui falando, mas eu vou resumir com hoje não, certo? A gente acompanha a ciência, tem um documento da SBDOF, né, que é uma sociedade nossa de detemidor, que fala bastante disso, um documento aberto no site da SBDOF, que hoje não. E a gente está sempre aberto, né? Ninguém é contra. Se amanhã surgir um estudo, a gente fala, não, legal, vamos fazer. Né? Mas também assim, você está lá com um paciente com alteração neurológica no hospital, tomando medicações, como eu já tive, eu vou lá, eu vou fazer uma placa para esse cara usar 24 horas do dia. Nesse cara eu vou aplicar a toxina, mas é diferente do paciente que está chegando no nosso consultório no dia a dia. Deixou a Priscila complementar Perfeito. isso. Até já cliquei aqui mandando o site da SPDOF, que é a Sociedade Brasileira de DTM e Dor Orofacial, que deve fazer acho que uns 2 meses. A gente colocou lá no site a atualização desse documento mesmo, dizendo das aplicações da toxina botulínica dentro do universo da odontologia, mais especificamente dentro da especialidade de DTM e dor orofacial. Eu digo a gente porque eu sou diretora financeira da sociedade neste momento, né, nessa gestão, mas não fui eu que escrevi esse documento, foram 2 colegas e lá eles colocam, ela que né, isso que o Roberto falou. Ela que manda na grana, é a pessoa mais importante da sociedade. E aí, o Roberto falou do bruxismo, que realmente não tem evidência científica, e lá eles listam todos os trabalhos que embasam essa resposta, e a gente tem hoje uma luz, né, e uma forma de utilizar a toxina botulínica dentro da nossa especialidade, que é para um subtipo específico de uma DTM muscular, que é a dor miofacial com referência, porém, a dor miofacial com referência refratária, aquela que já foi tentado outras abordagens mais conservadoras, menos custosas para o paciente, né, com menos efeito colateral e que não deram efeito e a pessoa persiste com o mesmo quadro clínico, né? Então existe a indicação para esses pacientes específicos assim e com um tempo de dor específico também, né? Uma dor crônica jamais vai ser a primeira opção e lá também a gente coloca listado todos os possíveis efeitos colaterais que pouca gente fala. O Roberto citou alguns aí, que é de alterar a função mandibular, tem paciente que fica com dificuldade para deglutir, perde potência de mastigação mesmo, não consegue mais comer os alimentos que comia antes, então pode atrapalhar bastante, né? Substitui a composição da musculatura por gordura de forma irreversível, então tem efeitos importantes e eu acho que é para ser usado para esses casos com cautela e para bruxismo ainda não, né? Quem sabe no futuro? Não sabemos. Tá. Mas é uma indicação. Gente, antes deles falarem sobre algum desses estudos, né, que já estamos finalizando, quem quiser, ó, segue a gente aqui, clica aqui em cima, né? O Roberto fala muito sobre bruxismo, sobre placa, a Priscila aí fala sobre o trabalho dela na área de DTM, e eu, zumbideira, para quem quer saber muito sobre zumbido e afins, me segue aqui, tá bom? Para vocês se atualizarem. Vamos lá, Roberto, o que você nos traz aí de estudos interessantes para complementar a nossa atualização aqui nessa live? Olha, eu estou com uma colinha
aqui, porque tem tanto estudo interessante, né? A gente Sim, fica lógico, colado. claro. Bruxismo é uma coisa muito nova, bruxismo e vigília é muito estudado, então está saindo bastante coisa, né? Eu acho que assim, para o nosso público, assim, eu acho legal. Eu trouxe um que saiu esses dias, é um estudo do pessoal lá de cima, brasileiro, associando, né, o CrossFit com o aumento de bruxismo, certo? Que mostra, porque hoje as pessoas malham muito, né? Malham muito mais que na minha época. Hoje todo mundo malha, todo mundo faz crossfit, todo mundo corre. Aqui em Florianópolis todo mundo faz Ironman. Então, isso também é um dos fatores que aumentou a quantidade de pessoas com bruxismo, principalmente bruxismo e vigília. Então, é um estudo que, sei lá, avaliou 57 pacientes e foi muito bem desenhado. E a conclusão é que sim, as pessoas malham apertando os dentes, né? Então, mais uma coisa que a gente precisa conscientizar a população, inclusive nessas situações como no esporte, e a pessoa vai dizer se conseguiu ou não, e a partir daí a gente tem que usar uma bengala, né, um protetor de esporte. Né? Emendando com esse, tem um outro aí de Manfredini, né, Colonna, etc., que eles avaliaram alguns estudantes de odontologia e de medicina, e eles mostraram que a conscientização melhorou melhorou o bruxismo em vigília dessas pessoas. E é uma coisa que nós aqui vivemos falando o tempo inteiro. Conscientizar as pessoas a respeito dessa postura errada é talvez uma das coisas mais importantes e é barato, não tem custo, você não tem que comprar nada. E muita gente, às vezes, por ser essa coisa tão simples, acaba passando batido, né? Então a gente tem que tentar falar a linguagem do nosso paciente, a gente tem que tentar fazer isso de maneira divulgações públicas, né? O que a gente está fazendo aqui não deixa de ser uma divulgação pública, né? Mas eu acho que falar em outras universidades, em outros grupos, porque já temos bastante estudos, esse é um deles, que mostra que sim, o bruxismo melhora simplesmente com conscientização. Só explicar às pessoas que é uma postura errada da boca. Eu acho que isso é importante também. E dentro dos que eu achei interessante também, foi um estudo de experts lá da psiquiatria americana, que lá eles têm o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, é o DS-5, né? E agora está para sair o DS-6. E eles mandaram um monte de questionamentos para vários experts dessa sociedade, e ali, pela primeira vez, começaram a falar do quê? Do bruxismo em vigília. Né? Então, talvez no DS6, nesse próximo documento, né, de distúrbios de transtornos mentais, dada a medicina, talvez esteja lá presente o nosso bruxismo em vigília. Então, é uma coisa muito prevalente hoje em dia que a gente tem que ficar atento. Né? Nós, na nossa bolha, falamos muito, né, Priscila? Uhum. Mas, às vezes, a gente sai por aí para dar um curso, as pessoas ainda não falam e não sabem da existência de bruxismo e vigília. Então, a gente tem que Exato. ocupar os nossos espaços, estimular os colegas que estão aqui assistindo a gente para sair por aí falando a respeito do bruxismo e vigília, que a gente só tem a ganhar. Com certeza. Muito bom, muito bom. Gostei. Priscila, o que é que você nos traz? Eu trago, não é por ser meu, né? Mas eu acho que é um estudo que vai contribuir aí bastante no entendimento do título da live, Sim. que é a união das três coisas que a gente tá aqui, do zumbido, especificamente um zumbido somatosensorial, que é aquele associado com os quadros de disfunção temporomandibular e de bruxismo. Então, como eu falei, a gente faz alguns trabalhos aqui na universidade, e esse que foi publicado esse ano, foram vistos algumas coisas interessantes, assim, principalmente de fator de risco, para a gente ajudar naquela pergunta que você me fez, Karina. Quando que você desconfia que aquele paciente tem um zumbido associado com a DTM? Que aquele zumbido tem um componente somatosensorial temporomandibular importante? E aí aquela resposta veio também com base nesses resultados, mas especificamente, né? A gente viu que muito mais paciente que tem o zumbido somatosensorial, ele tem quadros dolorosos de disfunção temporomandibular, independente de ser dor articular ou muscular, então não tem um subtipo específico de DTM afim do zumbido. A gente tem maior risco, e aí com uma análise de regressão, assim, né, dando uma chance maior
do paciente ter zumbido somatosensorial quando ele faz bruxismo do sono e bruxismo da vigília. E aí, eu não me lembro agora de cabeça, porque eu fui ver agora no finalzinho, não deu tempo de olhar o número, né? Mas são números bem importantes, assim, coisa de 19, 18 vezes chances maiores, né, de você ter zumbido por conta da presença de bruxismo, seja do sono, seja da vigília. E uma outra questão importante que eu acho que deve ser colocada aqui também, que deve ser comum aí a muitos pacientes, é a presença de migrânia, a famosa enxaqueca. Então, a migrânia também pode ser um fator de risco associado com essas condições. E o que eu quero dizer com fator de risco? Aí trazendo para a parte prática da coisa. Que se você trata um paciente que tem migrânia, se você trata um paciente ou ensina ele a controlar o bruxismo, como o Roberto falou, a gente tem menos chance de que esse zumbido persista ao longo do tempo. E o mesmo para a disfunção temporomandibular, que a gente já sabia, né, que era um fator de risco, mas daí esse trabalho, ele trouxe essa questão do bruxismo e da migrânia como também sendo fator de risco importante. E aí eu acho que se a gente for pensar quais são as dicas, né, para os próximos capítulos, eu quero fazer um convite. Eu coloquei aqui nos comentários da live o site da SBDOF, da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, porque em abril do ano que vem a gente vai ter o nosso 7º Congresso Brasileiro de Dor Orofacial, vai ser ali em São Paulo, Karina, dias 3 a 5 de abril. Qualquer profissional da saúde, estudante, pode participar, médico, fisioterapeuta, dentista, aluno de graduação, pós-graduação, enfim, todos são bem-vindos, né? E aí a gente vai ter temas abordando de uma forma bem geral, assim, tudo que transita dentro do universo das disfunções temporomandibulares. Então, acho que a melhor forma de se atualizar talvez seja essa, né? Muito É bom. uma boa maneira. Antes de eu fazer o último fechamento, que eu acho importante esse exemplo que eu dou, quem quiser printar, postar a gente nos stories, marca a gente, fala bem da live se vocês gostarem. e coloque uma foto legal, nada com a boca aberta, vesga, já me colocaram vesga, já me fizeram, nossa, um bicho, mas enfim. Mas o que importa é postar. Olha só, deixa eu só comentar uma coisa com vocês, né? Imagine como se vocês fossem um copo, tá? Cada indivíduo é um copo diferente. Tem gente que é copo de chopp, tem gente que é copo de água, tem gente que é um shot, enfim, dependendo da resiliência de cada um. Pensando no zumbido, todo zumbido é causado ou por uma perda de audição ou por uma lesão auditiva. Então, o que está na base desse copo ou é uma perda ou é uma lesão. Ah, Karina, todos os meus exames deram normais. Minha audiometria deu normal, meu exame do nervo lá, o Bera, deu normal. Todos os outros exames audiológicos deram normais. Eu não tenho absolutamente nada. Então, você tem o que a gente chama de lesão auditiva oculta, tá? Mas para você ter zumbido, você precisa de perda ou lesão auditiva, seja oculta ou não, tá bom? Então, essa é a base do copo. O que vai enchendo o copo são os fatores de risco. Bruxismo, DTM, migrânia, alterações metabólicas, como colesterol alterado, questões hormonais e assim por diante, que tem centenas de situações que podem levar a pessoa a ter esses fatores de risco. E o último, que é a última gota d'água do copo, que transborda e faz a pessoa perceber um zumbido, é o que eu chamo de gatilho. É aquilo que aconteceu antes do zumbido iniciar. Então, isso não seria a causa. Eu estou trazendo uma coisa assim que pode mexer um pouco com a cabeça de todo mundo. Então, eu chamo isso de gatilho. Então, gatilho foi, putz, eu comecei a fazer muito bruxismo de vigília e o zumbido veio. Não é a causa. A causa é perda ou lesão. O bruxismo de vigília foi o gatilho. E tem alguns fatores de risco no meio desse copo. Então, a gente tem que limpar o gatilho, limpar os fatores de risco. Ah, Karina, mas aí eu já tenho perda de audição, então o zumbido não vai sumir. Não é verdade. A perda auditiva ela é necessária, mas ela não é suficiente para gerar um zumbido. Senão, todo mundo que tem perda no mundo teria zumbido, e não é verdade. Muitas pessoas têm perda e não têm zumbido. Mas o contrário, 96% das pessoas que têm zumbido têm perda de audição. Ou o restante vai ter lesão auditiva. Então, vamos fechar aqui para deixar todo mundo refletindo sobre o que eu falei aí, tá bom?
Pessoal, amanhã vai ter uma live minha, eu sozinha, falando sobre os critérios de diagnóstico de zumbido somatosensorial. Isto é, como você identificar se você tem um zumbido somatosensorial ou não. Uma live super importante para você que tem zumbido, tá bom? E convido todo mundo que tá aqui. Meus queridos, arraso de live. Eu amei. Vocês gostaram também, né? Pessoal que tá aqui. Perfeito. Porque eu aprendo muito com vocês. Meu Deus do céu, aprendi demais. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Até Eu uma que próxima agradeço. oportunidade. Eu que agradeço. Beijo, Obrigado. boa Boa semana para Claro, vocês. Bom pessoal. trabalho Boa noite, durante essa boa semana. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Parabéns Boa pela noite. Tchau. iniciativa, Karina. Obrigada, queridos. Tchau, Tchau, Karina. tchau. Tchau, Pri. Até. Até mais. Tchau.